Acha que há um preconceito com evangélicos? Você acha que ele tem fundamento? Uai, como não tem fundamento? Olha o que a gente está vendo de evangélico hoje. Eu digo que a minha avó deve estar dando voltas no caixão. Por quê? Porque o evangélico de hoje é o que há de pior no ser humano. Virou o protótipo de um ser desprezível. De alguém que não respeita uma diferença, de alguém que não respeita um viés diferente do mesmo amor. Que se Né? apropria da fé do outro pra... Não, que não respeita a fé do outro e que virou agora uma indústria política. Que não tem nada a ver. Então a minha avó deve estar chorando lágrimas de sangue, deve estar muito orgulhosa de mim, que tenho um senso crítico, que tô vendo que isso não é nada do que eu aprendi com a minha avó e dentro da igreja, e que faz muito mais sentido nós estarmos, nós no caso, eu e todas as eus aqui dentro de dentro, estarmos reverenciando e celebrando algo que faça sentido, que respeite a natureza, os seres humanos, a diversidade, e que pregue o amor, que para mim religião é isso. Deus para mim é amor, seja os diferentes nomes que ele possa ter. Mas aí acho que você tá generalizando um pouquinho todos os evangélicos. Talvez seja algumas correntes, né? Mais radicais. Lá vem o povo falando, ai, mas ela está generalizando. Gente, quando a gente generaliza, normalmente, se a pessoa que tá falando não é uma pessoa leviana, e eu não sou, a pessoa tá falando de dados do IBGE. Né? Ah, é porque os homens são todos uns desgraçados. Não tô falando do nosso amigo aqui, né? Mas quando você olha os dados, a gente tá falando da maioria. Então a gente pode generalizar. Porque enquanto for a maioria, enquanto os números forem a maioria, a gente pode generalizar. E a maioria dos evangélicos hoje, de tudo que a gente vê na televisão, é uma raça que, de amor, de Deus, de Jesus Cristo, não tem nada. E caguei pra vocês. Porque eu tenho lugar de fala, eu sou evangélica. Achou ruim? Come menos. Não põe ele encher meu saco. Ai, Adoro. gente, maravilhosa. Adoro, dou resposta, bloqueio, acabo com a vida. Bem, eu não conheço a Luana Piovani pessoalmente, e confesso até que eu não acompanho constantemente o trabalho dela. Tenho até uma impressão de que ela apresenta um modo e uma energia um tanto quanto vinculada a uma certa amargura, muito embora possa estar enganado, porque o que vejo, eu vejo à distância. Mas a fala que a Luana Piovani traz nessa entrevista, essa fala ela me intrigou, porque ela ela traz um conteúdo de veracidade e de pertinência com os fatos. A Luana Piovani foi consultada com relação à sua perspectiva e percepção sobre os evangélicos. E essa entrevista ela me remeteu a uma situação narrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, quando Jesus estava a caminho de Cesareia de Filipe. Era uma cidade pagã, habitada em sua maioria por pessoas que nem de longe detinham o conhecimento sobre o Deus de Israel, sobre a aliança, sobre a Torá e sobre o culto a Deus. E é nesse caminho que Jesus vira para os seus discípulos e pergunta: quem dizeis o povo que eu sou? Em outras palavras, o que o povo comenta sobre mim? E os seus discípulos começam a responder. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Profetas eram figuras que carregavam um tom crítico com relação ao poder vigente, em relação a um poder que se corrompe, que se prostitui e que se desalinha, portanto, dos propósitos de Deus para os homens e para a vida comunitária. E aí chega o momento que é Pedro que responde: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Mas se Jesus vivesse como os evangélicos de hoje em dia, qual a resposta você acha que os discípulos dariam nessa pergunta de Jesus? Quem dizeis o povo que eu sou? O povo diz que você é um pretendente a governador, que você está aí em disputa com César para obter o poder, de que você tem uma determinação pelo poder e vai lutar por isso até o fim. Nós vamos assumir o trono de César, se Jesus vivesse como os evangélicos de hoje em dia. Os evangélicos de hoje em dia, infelizmente, se tornaram mais parecidos com seus próprios líderes do que com Jesus. Jesus continua no discurso e no palavrório dessas pessoas, mas na prática eles estão parecidos são com seus próprios líderes, e os seus próprios líderes só estão com um objetivo: poder. O religioso ele já possui, e por intermédio do poder religioso eles possuem mansões, carros blindados, seguranças e circulam pela cidade e nos seus endereços que eles lideram, que eles governam, como verdadeiros pachás, imperadores. Mas eles querem mais.
porque isso se circunscreve apenas ao âmbito religioso. Eles querem também o poder secular. E essa ambição, essa volúpia, dialoga com um complexo de inferioridade e de rejeição mal resolvido de muito dos seus públicos, que olham para eles e se espelham. Eles representam a gente, e quanto mais alto eles subirem, mais empoderados nós ficamos, então nós vamos apoiá-los. E nessa conexão, nesse circuito diabólico que se retroalimenta entre líder e liderado, o que a gente assiste é uma total deturpação do que é a simplicidade do Evangelho. A simplicidade do Evangelho. Agora já não é aquele que padece que é o foco, já não é aquele que necessita que é o objetivo. A seara já não está branca, no sentido de ir pregar e levar o amor e a misericórdia para quem precisa, porque a seara que tem sido buscada é a seara do poder. Até pouco tempo, o ex-governador aqui do Rio de Janeiro que está sendo aí investigado por participar da cúpula do crime organizado aqui do Rio, fez uma incursão assassina, matando soldadinhos aqui do crime organizado, enquanto existe fortíssimos indícios de ele ter conexões com a cúpula desse mesmo crime, e há pouco tempo ele renunciou para não ser caçado, e há pouco tempo ele estava aí dentro da sua igreja, de olhos fechados, louvando, e o seu pastor abençoando ele, como fazendo pior do que Balaão fez com o povo de Israel, porque pelo menos Balaão, mesmo na sua distorção e perversidade, ainda demonstrou uma centelha de temor, mas o que estão fazendo, meu Deus, o que estão fazendo é típico de uma Babilônia retratada no livro do Apocalipse. E eles não param, porque eles estão novamente e continuam aí, botando políticos em cima do púlpito e se prostituindo, fazendo propagandas veladas de quem eles estão apoiando, porque é isso que vai aumentando o poder deles, extrapolando do religioso para o secular, porque é isso que eles buscam. E aí vai dizer o quê? Que a Luana Piovani tá o quê? Viajando na maionese? Isso é para todos os evangélicos pararem para repensar. É um movimento que embora carregue um nome e as nomenclaturas de Jesus e do sagrado, sua essência está se distanciando. E quem está de fora está vendo isso, está gritante, está feio, está escrachado, está vergonhoso. E enquanto isso, vocês só o quê? Condenam homossexuais? É preciso se enxergar. Paz e luz, meus amigos e amigas.